São Paulo é conhecida mundialmente como a terra da garoa, mas desde 2013 as coisas mudaram por aqui. A mais severa estiagem dos últimos 80 anos fez com que os moradores da região metropolitana vissem suas torneiras secarem. O abastecimento de água é feito pela Sabesp. São 8 complexos responsáveis pela produção de mais de 60 mil litros de água por segundo, que atendem a 33 municípios. Sistema Cantareira, Guarapiranga, Alto Tietê, Rio Grande, Rio Claro, Alto Cotia, Baixo Cotia e Ribeirão da Estiva. O Sistema Cantareira é um dos maiores complexos de reservatórios e estações de tratamento do mundo. São 5 barragens interligadas por túneis, canais e estações de bombeamento, que usam alta tecnologia para transpor um obstáculo natural, a Serra da Cantareira. O sistema se estende desde o sul de Minas Gerais e é responsável pelo abastecimento da capital paulista, de 10 municípios da região metropolitana e ainda de grandes cidades do interior, como Campinas e Piracicaba. Por conta da estiagem prolongada, o sistema chegou em 2014 a um dos piores níveis, 5%. Após quedas consecutivas no nível das represas do sistema Cantareira, a Sabesp passou a resgatar ainda em maio de 2014 o chamado volume morto. Gente, olha a diferença, a marca dali que tá mais escura é até onde a água batia. Nossa equipe colocou o pé na estrada e foi conhecer de perto a represa Atibainha e as bombas de captação do volume morto. Depois de andarmos mais de 100 quilômetros, chegamos a Nazaré Paulista e no local contamos com a ajuda do seu Zé. As marcas nas margens da represa mostram como o reservatório ainda sofre com a seca. Há 3 anos atrás era impossível estar aqui onde eu estou. Esse terreno seco era o fundo da represa e com a falta de chuva, o nível da água foi baixando cada vez mais. E hoje, em alguns pontos do Sistema Cantareira, lembra mais uma paisagem do sertão. Enquanto nos aproximávamos das bombas de captação, encontramos lixo e uma grande quantidade de peixes mortos. Essas obras de captação da água do volume morto foram instaladas em 2 represas, Jaguari e Jacareí, e aqui em Atibainha, que são represas do Sistema Cantareira. Essas obras custaram 80 milhões de reais. Além de tudo, afetou muitas pessoas que dependem da represa, né, para sobreviver. Ah, sim, porque o nosso município só vive do turismo, né? E as marinas que estão instaladas nas margens da represa, obviamente que a maioria delas todas pararam de funcionar. Uma represa é como uma caixa d'água. Quando chove mais do que o necessário, a água fica armazenada. O que é captado pela chuva é levado para as casas por meio de tubulações. O volume morto é a água que fica abaixo da saída e por isso precisa ser bombeado. Essa água pode conter resíduos e até metais pesados. Quanto mais for profundo, mais pode começar a revolver essa água aqui, né? E esse lodo que fica no final, ele pode ter alguns metais pesados. Esses metais pesados aqui, todos eles são passíveis de tratamento. É claro que o custo do tratamento aumenta, né? A água fica um pouco mais cara. Não podemos deixar esses metais pesados na água, porque esses metais pesados eles podem ser tóxicos, eles não são metabolizados pelo organismo, né? Podem dar problemas renais, problemas ósseos, problemas pulmonares e pode dar até problemas um pouco mais sérios. Ela pode ter animais, né? Pode ter objetos, pneu, pode ter muita coisa lá dentro. Então, uma das coisas que pode ter, por exemplo, são essas bactérias aqui, né? Essas bactérias, o que elas são? São bactérias, são chamadas coliformes fecais, são bactérias fecais. Ela propriamente dita que ela não causa nenhum problema, só que ela é chamada indicadora de contaminação fecal. Existindo essa contaminação fecal, é um problema sanitário.
tendo problema sanitário, existem muitos germes, vírus, etc., que podem dar problema de diarreia, vômito, né? Diarreia seminolenta, né? Poliomielite, quer dizer, tem muita hepatite, tem muita coisa que pode vir por causa dessa contaminação fecal. Aqui no Brasil, cerca de 75% dos leitos hospitalares estão relacionados com problemas hídricos. 75%. Né? Então, seria o quê? Você diminuir a quantidade de pessoas no hospital e aumentar a demanda de leitos, não seria construir hospital, não. É investir em saneamento público. Esse especialista acredita que a crise hídrica não é consequência apenas da falta de chuva. O volume morto é consequência da irresponsabilidade do governo estadual, não só do governo estadual, como da prefeitura, governo federal, que não agem em conjunto, que não tem uma política baseada na colaboração e unir as inteligências, ou seja, se a gente sempre depender de leis municipais ou estaduais, a gente vai ter uma diferença no trato da água e na consequência que isso pode ter, que é danosa demais para o consumidor final, estratosférica. A população é mal educada, a população não se preocupa, ela é acomodada. Durante anos ela veio se tornando acomodada porque a água sempre foi considerada um subsídio eleitoral poderoso. Então, nós vamos fornecer água e esgoto agora para a população carente de tal bairro. Agora nós temos água encanada, agora nós temos água potável. Só para que vocês tenham ideia, até hoje a cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo, é uma cidade que não trata o seu esgoto e despeja 100% do esgoto no rio Tietê. Então, como é que a gente pode conseguir ter um rio, ter uma quantidade de água em metros cúbicos gigantesca e não aproveitar 1 litro por causa dessa irresponsabilidade de um acordo firmado entre o governo estadual de São Paulo e a cidade de Guarulhos, falando que ela tem ainda talvez mais 15 ou 20 anos para começar a tratar o esgoto dela e, ou seja, deixar de poluir aquilo que antes era um rio leitoso e muito saudável para as pessoas. A represa Billings foi considerada uma alternativa para aumentar a vazão de água do Guarapiranga e diminuir a captação do sistema Cantareira. Mas especialistas ressaltam a péssima qualidade da água por causa da contaminação por esgoto. Hoje, somente 2 braços da represa, Rio Grande e Taquacetuba, são utilizados para o abastecimento. Nesse momento, nós estamos aqui em um braço da represa Billings, que abastece 1.600.000 pessoas. E como vocês podem ver, aqui o local é extremamente poluído e o cheiro é muito ruim. Para essa especialista da Aliança pela Água, poluição e desperdício fazem da crise hídrica um problema de difícil solução. Infelizmente, o que aconteceu foi isso, que a gente poluiu os rios todos, porque o sistema Billings, que tem água pra caramba, ele poderia substituir tranquilamente o Cantareira, né, ou de alguma forma, inclusive porque nessa região é uma região que você tem mais chuva normalmente, exatamente porque ela está na beira da Serra do Mar, a nuvem vem do mar, pum, bate na serra, sobe, chove. Então você está bem no lugar da chuva. Por isso que ela concentra muita água, né, na represa Billings. Exatamente, e aí você não tem essa mesma condição nessa região do Cantareira. Então a água no Cantareira, a chuva no Cantareira, em termos de volume, eu não sei se tem a mesma quantidade que tem aqui. Então o sistema por si é um sistema que foi interessantemente planejado. Agora, não dá para você planejar um sistema e não cuidar, né? Deixar invadir as áreas e não cuidar do esgoto e, enfim, todas essas coisas que a gente já sabe. Ninguém nem vinha aqui, né? Que tava umas prastas amarelas cobrindo a represa, no meio do capim ali. Tava toda a represa nessa região para cá, né? Essa represa recebe muito lixo da região, né? Lixo. Recebe muito lixo, água maltratada, talvez que está sendo bombeada para dentro da represa. Vocês estão rodeados por um mar de água, mas ao mesmo tempo poluído. O que o senhor sente em relação a isso? É um absurdo, né? Uma coisa dessa está acontecendo, né? Eu acho que nossos políticos tinham que fazer alguma coisa para resolver isso, né? Com tanta água que tem aí, né?